colecionei de tudo. Colecionei embalagem de cigarro, colecionei tampinha de garrafa, figurinha, bola de gude, colecionei de tudo. E eu comecei a juntar foto antiga com 5 anos de idade. Um colecionador, o que ele gosta de fazer? Mostrar para as pessoas. Então eu era criança, chegava uma visita em casa, eu pegava as fotos, corria mostrar as fotos, né? E quando começou, né, o advento da internet, as primeiras redes sociais, né, foi pôr e bombar, né, como se diz hoje. E então, a partir daquilo lá, as fotos foram sendo compartilhadas, eu comecei a receber muitas imagens digitalizadas, então um acervo que era pequeno, entre aspas, ele hoje conta com 9.000 fotos antigas da cidade, né? Mas o mais interessante desse acervo, né, que a página é vista por mais de 100.000 pessoas por semana, que a pessoa, ela vê um parente dela na foto, e quando não tem a data aproximada, o pessoal vai dando uma dica tal, chega na data exata da foto, né? Então acho que o mais bonito de tudo isso, além da preservação, é a reconstrução da história através dos comentários que fazem nas fotos. A pessoa se enxerga ali, coisa que ficou no passado, né? A pessoa se vê ali, ela olha e vê, pô, isso aqui é a minha história, isso aqui é a minha cidade, né? E o vínculo é eterno. Meu nome é Maurício Ferreira, eu sou jundiaiense, tenho paixão por livros. Com 17 anos de idade, eu falei, um dia eu vou ter um sebo na cidade. Jundiaí já tem 359 anos, né? Uma cidade bastante antiga. Tem o nome de Jundiaí pelo rio, né? O nome Tupi-Guarani, o rio que tem o peixe Jundiá, que é o bagre, né? Que é o símbolo da cidade. Jundiaí foi desbravada por bandeirantes. Rafael de Oliveira o Velho e Petronilha Antunes. Eles vieram para cá no início do século XVII, por volta de 1615. Teriam matado os índios porque eles seriam índios selvagens de aproximadamente 2 metros de altura. Então eles foram mortos, na verdade, naquela época, já no século XVII. Então ela era um entroncamento de estradas coloniais de cavalos, de tropas de burro. Você tem todos os desenhos aqui das principais ruas, são de estradas muito antigas, estradas de 200, 300 anos. Vendia petrechos para tropeiros, né? Eles paravam, tinha uma grande parada aqui que eles faziam o comércio de mulas, né? Aí com a evolução, o Jundiaí passou também entrou no ciclo do café, da cana-de-açúcar. Então você já tinha essa questão de ser um centro irradiador, e quando a ferrovia surgiu no século XIX, ela surgiu justamente por isso, para os ingleses levarem daqui a Santos a exportação de café. Depois os fazendeiros continuaram para o interior com a Companhia Paulista, e aqui passou a ser a principal oficina, a oficina dos trens, a sede administrativa. Então a gente tem uma ligação muito forte, é muito forte a ligação aqui, o desenho da cidade influenciado pela ferrovia, pelas ferrovias, né, que havia mais de uma, é muito grande. Bom, a ferrovia ela foi fundada por um grupo de fazendeiros em 1865, 66 aí. E dela ficava fácil para transportar o café. Você vê que lá em Santos lá tem o lugar dos fazendeiros que eles iam vender, né, o produto dele para ser exportado. Quando o meu avô chegou aqui, ele quis fazer o café, insistir no café, como eles vieram para trabalhar no café. Mas, como todo bom italiano gosta do vinho, ele trouxe as mudas de uva. E começou a plantar uva, tanto o meu avô quanto os outros imigrantes, para ter o vinho em casa. E a geada matava o café. E a uva saía cada vez melhor. Foi propagando, foi levando, aumentando a produção de uva, onde se tornou Jundiaí a terra da uva. Então nós estamos aqui, a família, já há quase 130 anos. A integração italiana começou em Jundiaí, num lugar que se chama Colônia. Se chama Colônia justamente porque era colônia italiana de Jundiaí. Com certeza, Jundiaí não seria o que é se não fosse o imigrante italiano. Foram cedidas as glebas de terra, né? Eles pagaram por isso, por mês, com o trabalho, mas diferentemente de outras cidades do estado que levavam lá para substituir o trabalho escravo, né? Muitas cidades do estado de São Paulo, e Jundiaí não. Jundiaí foi pioneiro nisso, talvez por isso
acabaram se fixando aqui, ficando e ajudando a cidade a crescer. Foi uma retribuição que eles deram pela acolhida, porque muitos iam para outras cidades, né? E não conseguiam comprar uma terra, não conseguiam comprar uma casa, porque trabalhavam numa fazenda, terminava o trabalho e ainda ficava devendo para o fazendeiro. E Jundiaí foi uma cidade que realmente assentou. Vendeu as glebas, mas assim, para pagar, perder de vista, como diz o italiano mesmo, né? E então por isso que ele fincou aqui, que ele ficou por aqui. Em 1880, mais ou menos, foram. E vieram quase todos vênetos e todos analfabetas. A turma que veio da Itália para trabalhar em qualquer lugar, no café e tudo mais, eram todos analfabetos e quase todo mundo não falava italiano, falava dialeto. Os bisavós, né? Eles chegam italianos, a princípio a entrada em São Paulo, mas aí os avós já começam a ir pro interior mesmo. Primeiro veio o meu avô, né? Primeiro veio o meu avô, veio 2 tios, se instalaram na cidade, um com torrefação de café Avenida na época. O outro, ele veio com secos e molhados, né? Itália, Brasil, roça, Jundiaí. Gente, que incrível aqui! É maravilhoso ver isso aqui. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E mais tarde, quando a ferrovia chegou na cidade, aí trouxe muito progresso para a cidade na questão industrial. Todo mundo queria trabalhar na ferrovia. Então a ferrovia foi crescendo, o comércio foi se sustentando ali ao lado da ferrovia, porque nós aqui tinha quase 2.000 funcionários aqui, entre escritório e oficina, e era tudo, a maior parte de fora, né? Lindo, né? Vai estar bem moderno isso aqui. Que legal, né? Dá pra agora a gente vir treinar. Ah, com certeza. A minha mãe não era de Jundiaí. Eles vieram para cá para trabalhar na indústria têxtil, né? Que nos anos 50, né? Teve uma explosão da indústria têxtil aqui em Jundiaí. Olha que vista perfeita. Lindo. Muito lindo. Sempre vivendo ali pela Vila Arens, né? Pelo famoso Largo da Feira, perto dali da Rua da Estação. Meu pai trabalhou por muitos anos na SICA, na verdade foi o primeiro e único trabalho dele, emprego dele foi na SICA, uma companhia que, né, durante a fase industrial da cidade trouxe muita riqueza, né, muito trabalho para a cidade. Além dela gerar o emprego para o cidadão urbano, né, que era grande a quantidade de gente que usava, ela consumia tudo o que se produzia na zona rural. Nossa Senhora, que coisa fabulosa! Que alegria, fomos um dos primeiros a pisar aqui no ginásio aqui. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Essa pergunta, alguém da sua família trabalhou na SICA? Dificilmente você vai encontrar alguém aqui em Jundiaí que da família não tenha trabalhado na SICA. É um marco até hoje, né? Mas ali tinha o seu relógio e os seus apitos, né? Então apitava nas horas cheias, né? Apitava quando sabia que o pai estava vindo para casa porque apitou, né? E eu morava na Baronesa do Jurapi, dava para ouvir o trem de noite, né? Dava para ouvir o trem e a prensa da Krupp, que dava para ouvir da metalúrgica durante a noite. Quando chegava o 1º de maio lá, a turma disputava o campeonato. Aí todo ano, SICA, Vigorelli, Krupp, Cífico, toda a cidade aí, todas as indústrias participavam. Então, se a gente pegar a SICA Divino, SICA Perdigão no basquete. Outro dia eu peguei um recorte, porque eu tenho a minha carreira até 18 anos, eu tenho toda documentada. Depois eu achei que não valia mais a pena, olha que azar. Mas eu tenho todos os jogos. E é muito interessante, você pega o recorte de jornal e você vê assim, a página de esporte e você vê o que tinha em volta. Então, em Jundiaí tinha torneio de fábrica de basquete masculino e feminino. Os irmãos Mauri e Marcelo disputaram muitas Olimpíadas, campeonatos mundiais, né? Então, assim, a referência no basquete, no futebol, no atletismo, são essas pessoas mais que tem ícone. A Paula, ela não é jundiaense, mas ela despontou, né, para o Brasil aqui no time do Divino, que é um colégio aqui. Depois jogou também no SICA Divino.
Minhas duas filhas estudavam no Divino Salvador e ela jogava basquete. E ela jogava junto, não é dizer que jogou junto com a Paula, mas ela jogou, treinava com a Paula, tudo, treinava com a irmã da Paula, que é branca, e chegou também depois daqui, ela foi para Sorocaba e foi treinar lá junto com a Hortência. Então ela teve essa felicidade. O Clube Paulista Futebol Clube, ele foi fundado aqui numa seção, caldeiraria. Ele já tem 100 anos, 100 e poucos anos. Ele foi um dos primeiros clubes fundados aqui no estado de São Paulo. E como Jundiaí ele é referência em ferrovia, e quem montou a ferrovia foram os ingleses, e quem inventou o futebol também foram os ingleses, ele foi fundado pelo pessoal da ferrovia, né? Eu sou apaixonado pelo Paulista. Não está vivendo uma fase boa agora, mas sabe como é que é a gente que gosta de futebol, né? Tem que torcer pelo time do jeito que ele está lá. O Paulista é Agamor, né? O Paulista é o Galo da Serra. Essa foto é do Paulista dos anos 20, né? Que ele foi campeão do interior em 1921 e 1922. Nós gostamos do Paulista aqui, né? Esse de 83, timaço, né? Foi quando foi para a primeira divisão em 83. Tinha um ramo de vendedor e eu pegava nos fregueses, chegava no mercado, deixava tudo os fregueses, não cobrava. Ó, semana que vem na hora certa. Corri o dia todo para ir no Parque Antártica assistir o jogo do Paulista, que aqui em Jundiaí fechou as indústrias, levou todos os torcedores no Parque Antártica e lotou só de Jundiaí. Foi uma coisa que não me sai da cabeça até agora, vendo as bandeiras do Paulista. Essa foto é emblemática, né? Esse Jurandir é um atleta de Jundiaí, né? Que jogou no Paulista há muito tempo. E segundo o Pelé, foi um dos melhores marcadores dele, das poucas vezes que ele enfrentou. Eu tinha 6 anos de idade e pude ver o rei do futebol aí marcar 2 gols no meu Galo. Você vestir a camisa da cidade, né? Você representar a tua cidade, você representar um grupo de pessoas, o teu colégio, né? A tua modalidade, essa é uma sensação de poderio, né? Eu consegui, eu cheguei, eu ia ali e além, né? Então essa representatividade, você, né, beijar o escudo, né, da sua cidade, você abrir o braço e né, fazer com que a torcida se inflame, isso é impagável, né? É impagável. Meu pai inaugurou o bolão e eu praticamente morei lá uns 8 anos. O acesso aqui está sendo muito bom, sim, para o cadeirante entrar, se locomover. A gente cresceu em volta do bolão, morava perto do bolão, porque o bolão parecia longe, né? Mas agora ficou super perto aqui da cidade que cresceu, né? É uma referência nacional, né? Só a cúpula que nós temos construída, né? Um cimento armado, vários arquitetos, engenheiros vêm e ficam olhando tudo aquilo, como é que, né? Há tantos anos atrás, isso aqui parou de pé. Faz com que ele seja esse cartão, né, de visita da cidade. Muito bonito. Questão da estrutura em si é muito boa para vir aqui ressocializar, conviver com as outras pessoas, né, normal e tocar a vida para frente, né? Nós, quando tinha força para trabalhar, 7, 8 anos, era obrigado a trabalhar, certo? Não importava o quê. Não tinha energia elétrica, a bomba era girada à mão, né? Para moer a uva também era tudo manual. E a gente participava de tudo isso junto com o pai. Era muito divertido, né? Era de bermuda e às vezes até tirava a bermuda e ficava só com a cuequinha, né? E o molequinho pisava, mas os homens, as mulheres puxavam o vestido que era longo, né? Puxava até a altura do joelho e dava um nó na saia para que ela não descesse, né? Para não esbarrar na uva, não sujar. E os homens regaçavam a calça, porque a calça naquela época era mais larga, né? Aquelas calças, a barra dela larga, arregaçava e pisava. Era divertido, aquele geladinho no pé, né? Fala, você Jundiaí, você é o pé vermelho, né? Porque de amassar uva com o pé, né? Chamava a gente de pé vermelho. Na época eu ficava até irritado que eu era adolescente, mas hoje se me chamasse pé vermelho eu ficaria muito orgulhoso. A minha casa, eu brinco que o meu quintal era o Parque da Uva e o Bolão, né? Eu morava aqui, essa foto, quando eu recebi, eu fiquei até bastante emocionado, porque eu não tinha foto da minha casa de quando era criança, e a minha casa aqui aparece nessa foto.
Essa é a fachada também da festa, né? No auge dos anos 1950. E esse sou eu aqui, olha. Eu tô bem na... que eu falava que a locomotiva era nossa, né? Eu sou esse menininho aqui, ó. A Festa da Uva era um acontecimento nacional. Ela fazia parte acho que faz ainda parte do calendário nacional de festas. Miss Jundiaí, rainha da Festa da Uva, segunda princesa do Miss Comerciária e participei do Miss São Paulo. Ela é uma festa comunitária que passou uma época a ser comercial, com shows de fora, e perdeu um pouco o foco na uva. Agora, a uva nasceu aqui, a uva em 33, uma mutação da Niagara branca, deu a Niagara rosada no Brasil, nasceu aqui. E fizeram homenagem ao Antônio Carbonari, que era o agricultor que conseguiu fazer essa proeza, né? Então ficou o Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva. A festa é bem tradicional, foi rainha no ano passado, na festa de 2014. Então é 3 finais de semana de evento, que tem vários temas, vários shows, peças teatrais, tem espaço infantil, de brincadeiras, de pintura para criança, tem a parte também de exposição da festa, que foi enorme. Então ano passado, eu acredito que passaram pela festa nos 3 finais de semana 120 mil pessoas. A cidade inteira ia para lá. Era o parque de diversões que era montado, era o chapéu mexicano que rodava, era o pula-pula, era o tobogã, porque tinha um tobogã ali que a gente escorregava, e era o algodão doce, aquelas coisas bem típicas de criança, né? Dava-se muitos brindes, né? E a gente, por ter uma infância bastante simples, bastante humilde, com a maioria dos operários de Jundiaí, então a gente ganhava um brinquedinho, uma revistinha, a gente ia nas filas, era muito gostoso. A uva, né? O cacho de uva, a uva em si mostra o que a cidade é, né? A produção, o envolvimento da cidade, pessoas muito unidas, né? A gente conhece muita gente, a gente faz amizade com o pessoal da agricultura. Grandes aspectos da cidade ainda permanecem como uma cidade do interior, no sentido que a gente sabe o que está acontecendo com todo mundo, a gente se cruza na rua, para conversar, ainda tem um pouco disso. As ruas, os becos, as vilas, o rural, o agrícola, né, a relação, a vizinhança. É um interior muito próximo. E pode ir junto a São Paulo. Quer dizer, é um interior privilegiado. Eu quero muito que Jundiaí fique por muito tempo como interior ainda. Tanto é de interior que o pessoal sai fora para comprar roupas, algumas coisas, que tem tudo em Jundiaí, mas ainda tem aquele hábito de comprar fora, que é o cidadão, nós os caipiras, vai comprar na capital, que o produto é melhor, né? Eu adoro São Paulo, mas a minha cidade, a minha pequena pátria brasileira chama Jundiaí. O interior de Jundiaí é o interior do interior mesmo, interior de cada um. Porque é um sentimento de diferenciação em relação a outros lugares.